Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Como sempre, com muita informação, conhecimento para você que nos acompanha pela Rádio Web da Defensoria. Hoje, o assunto que eu trago, nós vamos falar sobre Operação Caminhos Seguros, é realizada com foco no combate ao abuso infantil. Tudo isso hoje aqui no Entrevistas DPE. Nosso convidado para estar trazendo e esclarecendo todas as informações é o Elan Wagner Oliveira, secretário adjunto da CESP. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado, Adriana. A gente fica honrado pelo convite e poder trazer um pouco mais de informações e números para a nossa população, né? Mostrar como a gente está trabalhando e tentando trazer um pouco mais de segurança e sensação de segurança para a população, né? Exatamente. O prazer é todo nosso em recebê-lo e quero desde já agradecer ter disponibilizado parte do seu tempo para vir aqui estar prestando esses esclarecimentos e a informação que é muito importante para a nossa população que nos acompanha. Elan, para começo de conversa, qual é o papel da Secretaria do Estado da Segurança Pública na coordenação e execução da Operação Caminhos Seguros em Roraima? Perfeito. A Operação Caminhos Seguros ela é uma operação de cunho nacional, né? É a vinda do Ministério da Justiça e o focal da operação é a Secretaria de Segurança exatamente para ter o planejamento junto às forças que participam, né? As delegacias, as especializadas, para a gente nortear as ações, né? Algumas ações elas já vêm pré-definidas no plano nacional, mas a gente sabe que o Brasil, por ser um país de tamanho continental, cada estado tem a sua peculiaridade. Então, a gente transforma o nosso próprio plano exatamente para trazer a nossa realidade, e esse plano é gerado dentro da Secretaria de Segurança, que hoje é o órgão que rege a política de segurança pública estadual. Entendi. E quais são os principais objetivos da operação no contexto estadual? A temática é muito importante e, de certa forma, preocupante também, né? A gente traz no mês de maio essa operação, mas a ideia é que ela gere frutos e discussão exatamente para ser uma coisa continuada, né? Os números são preocupantes, né? A gente tem noção disso, a gente tenta trabalhar o máximo possível para definir esses números, só que realmente a gente trabalhar sozinho, eu digo a gente, segurança pública, a gente não chega no resultado que a gente almeja. A gente pode tentar trazer a coerção desses crimes, né, a parte ostensiva também do policiamento, mas se a gente não houver um amparo do judiciário ou de outros órgãos que possam contribuir conosco, a gente fica naquela sensação de enxugar gelo. O que acontece? O investimento de segurança pública hoje no Estado é muito alto. Porém, por exemplo, você traz o criminoso, o cometedor do crime, para frente do juiz, se não houver uma punibilidade alta para ele e ele não permanecer preso, a possibilidade de haver uma reincidência é alta. Exatamente, a discussão era trazer outros órgãos a participarem dessa política, porque não adianta só ter a parte coercitiva, mas tem que ter o acolhimento da vítima, né? A gente tem que ter as tratativas de acolhimento, de acompanhamento, então gera uma rede de proteção àquela primeira infância, a criança e o adolescente, e a ideia da gente dentro dessa operação é a gente massificar, trazer resultado junto a inquéritos, relatar o máximo de inquérito possível, cumprimento de mandado de prisão, fiscalização de medidas protetivas, isso é muito importante, porque a gente sabe que a partir do momento que a criança, adolescente, a própria família sai daquela oitiva, do ambiente de delegacia, ele se torna vulnerável novamente. Então a gente tem o cronograma de acompanhamento, de fiscalização dessas medidas protetivas, exatamente para a gente trazer uma melhor proteção para nossas crianças e adolescentes. Exatamente. E a operação ela teve início aí recentemente, não é isso? E já é possível aí apontar algum resultado preliminar em Roraima? Sim. A operação ela teve início no começo de janeiro
E a ideia é que a gente alcance o máximo de resultado possível até o final de maio. É um mês de operação, mas a gente já tem alguns números substanciais. Vamos começar pelo efetivo mobilizado, né? Nós temos hoje em torno de 49 policiais mobilizados dentro só dessa operação, 15 viaturas. Quero ressaltar que essa operação ela é deflagrada em todos os estados, todo o estado, em vários municípios, né? A gente tem dentro dessa operação a parte principalmente de educativa e conscientização, ou seja, ela vem trazendo parte de panfletagem, a parte de mídia digital, a parte de palestras que são muito importantes, principalmente dentro da escola. E aí eu já puxo um gancho para essa parte de palestra, porque a gente vê os números saltando muito nos últimos anos. Isso se deve muito à conscientização que a gente tem feito. Na verdade, o Brasil todo tem feito, se trazendo à tona essa discussão. E a partir do momento que você dá o conhecimento para a vítima, muitas vezes crianças mesmo, e isso é muito preocupante, que aquela ação que ela está sofrendo, às vezes dentro de casa, muitas vezes, na sua maior parte das vezes dentro de casa. Isso é muito perigoso. Exatamente. Aquela ação não é algo normal. E é a partir desse momento que a criança ela se abre para alguém de confiança. Muitas vezes o professor, muitas vezes os amigos. E essa parte de trazer essa conscientização, ela nos traz realmente um cenário real do que a gente está enfrentando. Porque quando você tem a subnotificação, você não tem realmente o cenário que você vai pisar e você vai agir. Você trazendo o conhecimento, você trazendo a conscientização e acolhendo essas vítimas, essas crianças, a gente vai ter um número real do que a gente vai enfrentar. É preocupante, é muito preocupante. Quando a cartilha que foi lançada semana passada através da Polícia Militar, né, até agradeço ao Coronel Overlan, comandante da Polícia Militar, o Coronel Magno, que idealizou a cartilha, também é algo muito sensacional, traz alguns relatos que são reais. E quando você lê aquilo, você fica chocado. Imagina você ser um assistente social de uma escola e todo dia você receber aquilo. É muito preocupante. E aí, a partir desses relatos, a gente começa a tomar providências, né? Essa parte de conscientização, a parte de coerção mesmo. A Polícia Civil abrir inquérito, trazer o contraventor a ser ouvido, medidas cautelares, medidas protetivas. Aí, a partir dessa parte, a gente vem dessa parte de conscientização, de publicidade, a gente vem para a parte realmente operacional da coisa, que são as diligências, como eu falei, ações de fiscalização, né, onde a gente vem a fazer visitações, Polícia Militar, Polícia Civil, fazer visitações a vítimas, a pessoas com medidas protetivas a seu favor, né? Os mandados de busca e apreensão também foram expedidos. Só do início do mês até agora, sexta-feira, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Mandados de prisão cumpridos, 13 mandados de prisão, isso até sexta-feira. Esse final de semana já houveram alguns casos de prisão, então esse número já é maior. E o número de vítimas atendidas, só nesse mês, a gente está falando só da operação, 41 vítimas atendidas. Nossa, isso é muito preocupante. É um número muito alto. É um nome muito expressivo. É um número muito alto, realmente. Isso é muito preocupante. Quando a gente fica assim a par desses dados, isso assusta. Exatamente. Eu acho assim que deveria ter políticas públicas, palestras nas escolas. Outro dia nós recebemos aqui na nossa mesa de conversa, ela é uma psicóloga, falando sobre essas questões. Ela estava falando sobre a sexualidade na infância. Então, uma das coisas que ela abordou que eu achei de suma importância, que ela faz esse trabalho em algumas escolas, mas será que todas as escolas estão recebendo esse tipo de atendimento, que eu acho assim de muita importância? É trabalhar essa questão de forma preventiva para que isso não venha a ocorrer. Trabalhando de forma acessível na linguagem da criança, para que aquilo não seja muito abrupto para ela. Primeiro ela relatou, e eu achei muito interessante, ela falou que chega com aquele jeitinho profissional, com suas técnicas, com o seu jeitinho de lidar com as crianças, que a criança não tem que saber tudo, Sim. mas tem que saber o que é permitido e o que não é permitido. Exato. Inclusive, ela chegou a falar dessas questões. Em que parte do meu corpo eu posso ser tocado? É permitido tocar nas minhas partes íntimas uma pessoa estranha? Ela falou que sempre
em se tratando da escola mesmo, ali a base de tudo também, lógico que a gente em casa, quanto pais, família, deve estar orientando os seus filhos, seus adolescentes, já desde pequeno, não ir ali no português claro, mas de forma acessível, de forma ali adequado para a idade dele, né? Exato. Que só os pais, e se caso for necessário, ter ali o auxílio do banho, na limpeza e na escola, ter palestras explicando em que parte eu posso ser tocada, quem não pode me tocar, quem pode me tocar. Exato. Algo desse tipo assim, para que as nossas crianças saibam identificar o que é um abuso. Exato. Né? O conhecimento que a gente tem, e eu já tenho algumas conversações com a Secretaria de Educação, é que já existe esse tipo de trabalho. A professora Nazaré, ela é uma entusiasta na causa. Inclusive, a gente já tem alguns projetos sendo rabiscados junto à Secretaria de Segurança e alguns parlamentares, como a deputada Ângela Águida, né, a Coronel Chagas, a Joilma Teodoro. São pessoas que abraçam realmente essa causa de violência contra a criança, contra mulheres. Né? Então, assim, eu conheço que a professora Nazaré é uma que está à frente, junto à Secretaria de Educação. Acho que seria também muito importante uma fala dela sobre essas ações, porque eu estou falando das palestras que são dadas pela autoridade policial, né? Policiais militares, policiais civis, mas realmente, como eu estava falando, tem que haver uma integração para ser muito mais abrangente. Exato. Até porque, como você estava falando, Adriana, a gente tem que tomar cuidado até no momento que a gente vai abordar essa criança. Exato. Essa criança não tem que ser revitimizada novamente com uma abordagem errada. Né? Inclusive, na hora que for levada a uma delegacia, eu sei que a delegacia, algumas delegacias da Polícia Civil já têm ambiente para acolhimento dessas crianças, com ambiente separado, com brinquedos. Né? Isso é um trabalho já de um projeto da doutora Darlinda, então, assim, um trabalho muito bem realizado pela Polícia Civil, exatamente para a gente tratar da forma que tem que ser tratada, com exatamente. A delicadeza que tem que ser tratada e cautela, né? Adequar ali aquela faixa etária, né? Exato. Saber passar de forma branda, sim. Né? Para que não venha traumatizar mais ainda sim. essa vítima. Sim. E qual é a estratégia da Secretaria, né, para fortalecer a rede de proteção à criança e também ao adolescente ao longo do prazo, né, além da operação neste mês de maio? Sim. A Secretaria de Segurança Pública, ela é a principal gestora de verbas da segurança pública, né, e um dos principais financiamentos do nosso, através lógico, diretrizes do governo do estado, dos nossos planos de segurança pública, que inclusive o último foi aprovado agora no final do ano. É fazer o investimento máximo, principalmente na parte de tecnologia, né, na parte de estrutura. A maioria de delegacias, de destacamentos foram reformados ou estão sendo reformados. Os que ainda não foram irão. Né, a aquisição de viaturas, a aquisição de armamentos. A parte de investimento realmente tem sido muito pesado nos últimos 6 anos. A página de segurança pública foi virada, né, nos últimos 6 anos. Acredito que tem se acompanhado isso, principalmente nos números que são apresentados. A gente fica muito preocupado em se falar dos números, porque muitas vezes a gente é prejudicado como o estado menos populoso, porque os cálculos são feitos em cima de 100 mil habitantes. Então, assim, Roraima tem uma população que não chega nem a 800 mil, uma população que basicamente é um bairro de um estado de São Paulo. Então, um número de um crime pontuado numa gama dessa e se calculado, a gente afeta bastante o índice nosso. Mas, o que eu posso te garantir, Adriana? O investimento foi tão alto que os principais crimes, lógico, nos salta os olhos, é os crimes contra a vida, principalmente os de mortes violentas intencionais. Nos últimos 6 anos, a gente vem numa decrescente tão grande que o estado de Roraima é o que mais proveu a redução desses crimes. De 2018 para cá, a gente teve uma redução que chega a beirar 68% da redução. O único ano nesses 6 que não houve uma redução foi 2021. Até é caso de estudo, mas a gente... da pandemia também, né? Pandemia, e teve aquela situação de fecha e abre fronteira. Porque inevitavelmente a gente entra na situação do boom demográfico que a gente sofreu no estado com a imigração. E inevitavelmente, não só a segurança pública, como outros eixos do estado, eles são afetados com essa imigração. Hoje mesmo eu estava recebendo dados só desse ano de imigração,
chega a entrar, em média, por mês, de janeiro para cá, 9 mil em janeiro, 8 mil e pouco em fevereiro, março 9 mil novamente. Aí a gente, não, mas estão saindo muito. Sai 1.000, ou seja, se está entrando 9 e está saindo 1.000, está ficando 8. Então, assim, a população só tende a aumentar. E com isso, outros problemas. A gente sabe que é uma população que ela já vem fragilizada, né? Fragilizada e flagelada do que elas enfrentam lá na Venezuela. Infelizmente, isso é absorvido na nossa sociedade, né? A parte de criminal, saúde, a educação mesmo. Exatamente. É totalmente afetado, e é isso que a gente tenta trabalhar com políticas públicas para acolher, separar o joio do trigo, né? Porque a gente não pode culpar todo mundo, a gente sabe que vem muita gente boa, muita gente querendo emprego, Exato. Oportunidade, e então assim, a gente não pode generalizar. Então, os investimentos do Estado são altos, e aí isso afeta diretamente na temática que a gente está falando. Investimento em delegacias, um lugar melhor para se acolher quem é vítima. Viaturas na rua, atendimento mais rápido a essas vítimas, né? E isso é uma cadeia de ocorrências exatamente vindo através de políticas públicas do Estado, do governo do Estado, com as suas autoridades, com as suas pastas, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Sejuc também faz. Eu digo que a segurança pública do Estado é uma grande engrenagem. Nós temos a Polícia Militar, que ela é a polícia ostensiva, é a primeira que está lá na ponta. A Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que vai coletar tudo e encaminhar para o Judiciário. E nós temos a Sejuc, que é a parte de cautela dessas pessoas. Então, tudo tem que estar funcionando como um mecanismo. Graças a Deus, a gente consegue, hoje em dia, alinhar essas forças e ter ações contundentes, e os números do Ministério da Justiça apontam isso, né? Com algumas reduções e avanços na segurança de equipamento, enfim, em estrutura. Exatamente. De qualquer forma, aumenta, né? As demandas, as incidências, Sim, tudo claro. aumenta, tudo aumenta. E o roraimense, de certo modo, ele sofre pelo fato de já estar aqui, e esse número que aumenta a cada dia, aumenta tudo, né? Aumenta tudo. Como eu estava falando mais cedo para você, muitas vezes aquela notícia de mortes causa um pânico maior na população, e a gente tem que estar trazendo um pouco de solução e o resultado, apresentar para a população o que está sendo feito, né? Como eu falei, hoje o sistema prisional está controlado, está bem controlado, né? Infelizmente, houve a morte, inclusive, de uma pessoa que cometeu crime de violência sexual contra uma criança no município de Rorainópolis. Essa pessoa veio a falecer, está sob investigação, o modo que ela foi morta dentro de uma cela, estava com outro detento lá. Mas, devido a esse controle do sistema, a gente sem fugas praticamente, em 6 anos, sem mortes, assim, pontua mas enfim, em 6 anos, comparado a outros estados, estamos longe assim, de evolução. Devido a esse controle, nós temos as facções no estado também controladas, as nacionais. Porque aí a gente está enfrentando junto dessa imigração, as facções estrangeiras. Essas facções estrangeiras, para a gente, ainda é um pouco uma incógnita, porque eles não são organizados como as facções nacionais. Então, nós não temos informações fidedignas vindo do governo venezuelano, desse povo que está vindo. A proximidade com fronteira e uma fronteira seca extensa é difícil de você monitorar. Então o cara pode vir aqui, aprontar rápido, ele volta para lá sem ter deixado rastros, né? São desafios que a gente enfrenta, Adriana. Infelizmente, nossa. E falando aqui, existe algum tipo de monitoramento ou avaliação aí dos impactos da operação em tempo real? Sim, esses números que eu estava lhe trazendo aqui sobre cumprimentos de mandado de prisão, as palestras, as fiscalizações, o número de policiais operando dentro da operação, eles são lançados dentro de uma plataforma própria que é para exatamente nos gerar os dados, nos trazer os dados em tempo real dessas ações, né? E os resultados
dessas ações, né? Que é a plataforma Córtex, que é do governo federal, da Secretaria Nacional de Justiça, da Ministério de Justiça e Segurança Pública. E que tipo de informação os agentes de segurança eles recebem para lidar com esse tipo específico de crime? Geralmente a gente tenta operar principalmente com as especializadas, esse pessoal que está nas delegacias, Delegacia de Infância e Juventude, a Delegacia de Defesa da Criança e Adolescente, são pessoas que passam constantemente por treinamentos. E a gente tenta fazer uma mescla dessas equipes exatamente para essas pessoas passarem o seu conhecimento para os outros que vão estar junto. Então, são pessoas que já têm o preparo para essa abordagem, a Polícia Militar da mesma forma, né? Então a gente tenta fazer uma integração de forças, tanto das especializadas com as não especializadas, para se trazer um nivelamento de conhecimento das equipes, né? E aí, de certa forma, você levar o conhecimento nessas palestras de forma linear, entre todo mundo alinhado e todo mundo ter o conhecimento correto para a gente ter o retorno para a nossa operação. Com certeza. A Secretaria de Estado da Segurança Pública tem planos para ampliar a atuação em campanhas educativas de prevenção à violência sexual? Sim. Por exemplo, essa de você abordar principalmente o meio escolar é muito interessante. A gente já trabalha se fazer a espécie de cartilha, como a da Polícia Militar foi apresentada na semana passada, só que fazer uma ampliação com cartilha, trazendo informações, ideias da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro também, por que não? Dentro de cartilhas a serem distribuídas junto à escola. Né? Por exemplo, a Polícia Militar ela trouxe uma didática muito boa nessa cartilha dela. Ela colocou em formato de mangá, se eu não me engano, que são desenhos japoneses que hoje em dia estão em alta junto à juventude. Então ela lê aquilo, ela vê, ela se identifica. Né? Os contos, como eu lhe falei, os contos são um pouco chocantes, mas muito provavelmente alguém que vai ler aquilo vai se identificar e talvez se tome a coragem de se apresentar a alguém de confiança. Seu professor, seu tutor, uma autoridade policial. E aí, chegando ao nosso conhecimento, a gente toma as providências. A maioria das crianças tem essa confiança, né, no seu professor, na sua professora. Sim, muitas vezes. A maioria chegam relatando coisas que se passam em casa com os professores. Pronto, é porque realmente é uma modalidade de crime, Adriana, que é difícil de se combater. Porque muitas vezes é dentro das quatro paredes de casa. Exatamente. Junto à família. Você não vai ter um policial 24 horas em cada casa dentro da sociedade. Então, esses crimes intramuros são muito mais difíceis de se combater, exatamente porque a gente só vai conseguir ter uma atuação quando ele chegar ao nosso conhecimento. E de que forma que ele vai chegar? Se trazendo a confiança dessa vítima para se abrir com a gente. Exatamente. Eu me recordo, na época em que eu era criança, se não me falha a memória, na idade da 4ª série, na época, eu tinha uma amiga. E, infelizmente, eu presenciei, né, em saber uma situação. A gente era muito amiga. E ela confiava muito em mim, ela se sentia muito à vontade. E ela me relatou uma coisa que, nossa, eu te confesso que eu levei para a vida toda. E até hoje, assim, eu olho para ela assim com muita dó, embora ela tenha superado, mas eu acho que ela carrega esse trauma para a vida, assim como eu carreguei no dia em que ela desabafou para mim. Era uma casa do pai e da mãe, 3 filhas mulheres, lindas as meninas. O próprio pai biológico abusava das 3 e abusava em si mais de uma, que era a filha mais bonita. E a mãe sabia. A mãe era ameaçada, mas as 3 filhas que se alguém falasse iam morrer. E eu senti a vontade de chegar na polícia, de falar para minha família, mas ela me pediu, não fala. Se você falar, nós vamos morrer. E eu fiquei calada. E eu me calei também. A inocência da idade, né? Sim, lógico, a inocência da idade, o medo que você tem. Adriana... E quantas crianças não passam por isso? Exatamente. E é isso que eu estou te falando. Como a temática vem sido debatida um pouco mais aberta, um pouco mais dentro da escola, esses números vêm aumentando. Nossa. Não é porque o crime está aumentando, é porque a notificação está aumentando. Crianças... pessoas, amigos estão tomando coragem de falar. Então, assim, se você ficou abalada
e até hoje tem uma espécie Isso. de trauma do relato da sua amiga, imagina o que passa na cabeça de crianças como a sua amiga, Exato. que levam isso pro resto da vida. Infelizmente. Né? Então é por isso que eu tô te falando, não adianta só a segurança pública massificar, prender o cara. Você tem que ter uma continuidade, um acompanhamento, não só psicólogos, assistentes sociais, enfim. Tu tem que se criar uma rede de atendimento disso daí. Né, para realmente você ter solução. Você tem que ter a parte a policial, a parte jurídica para você dar a lição e servir de lição para outros. Então, né, e você tem que ter o acolhimento da vítima. Exato. Porque a gente tem noção, a gente tem conhecimento que isso são cicatrizes que a vítima leva para o resto da vida. É um trauma, né? Exatamente. Infelizmente. E o que você diria sobre a participação das escolas e das famílias nesse processo de prevenção e denúncia? Exatamente. Assim como você relatou, Adriana, muitas vezes a conivência, entre aspas, é da própria mãe. Né? Ela tem o medo de denunciar. Às vezes ela tem aquela dependência emocional do marido, então ela tem medo de denunciar e o marido ser preso. E aí, quem vai prover a minha residência? Né? E aí, de certa forma, isso prejudica demais a vida familiar, o seio familiar, prejudica demais. São inúmeros os fatores, né? Muito, muito, muito. Mas essa atuação de escola, a gente falou muito de escola porque realmente é o ambiente onde você tem mais criança. A aglomeração de crianças, exatamente. Né? Então, a gente leva a panfletagem para a rua, mas as ações mais contundentes a gente entende que é na escola. É o ambiente onde... É um acesso maior, Exato. Né? A gente treina não só as crianças, como a gente treina também os funcionários, professores a receberem essa notícia, né? E de que forma ela vai nos apresentar a segurança pública para agir, para tomar... Isso é muito importante, Exato. Muito importante mesmo. Há algum plano da Secretaria aí de Estado da Segurança Pública para investir em tecnologia ou inteligência para identificar e prevenir casos de abusos infantil? Sim, a gente está numa fase avançada de estudo para se colocar uma espécie de monitoramento em algumas escolas, adotando botão de pânico, adaptar esse botão de pânico a um app que se junte a uma espécie de disque denúncia, onde a criança possa fazer a denúncia, às vezes de forma anônima, né? Às vezes a criança não se abre, ela consegue escrever, talvez por mensageria, e se Deus quiser a gente consegue contemplar através dos investimentos do governo do estado, através das execuções do Fundo Estadual de Segurança Pública, a se colocar esse monitoramento. Né? A ideia é, a gente já está em fase de teste, o vídeo monitoramento do Estado, onde a gente conta com a tecnologia de reconhecimento facial, algumas câmeras com leituras de placa, e a ideia é a gente colocar dentro do monitoramento facial foragidos, pessoas que talvez estejam com alguma medida cautelar e ela não possa estar passando, por exemplo, na frente da escola onde está a vítima. Então, a partir do momento que a gente bota esse vídeo de monitoramento numa escola, a gente pode gerar o alerta se uma pessoa dessa passar próximo ao local, através da inteligência artificial. Se gerando esse alerta, o alerta aciona o nosso centro integrado de comando e controle, onde é despachada uma viatura, onde vai haver abordagem, enfim, vai fazer o policiamento no entorno do local onde foi gerado o alerta. E isso aí são políticas que a gente já está em rascunho e muito breve a gente já vai ter isso implementado no nosso vídeo de monitoramento, que já está funcionando, entre aspas, em fase de teste, mas já funcionando, já dando alguns resultados já no estado todo. Muito importante todas essas informações, todas essas parcerias aí em prol, né, da segurança Sim. das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E algo mais a nos acrescentar, algo que eu não te perguntei, mas que você gostaria de falar também, de estar passando para quem nos acompanha? Bem, Adriana, eu queria agradecer novamente, como eu falei, é muito importante a gente estar trazendo informações ao público, né, através de órgãos de imprensa, através de órgãos de comunicação. Agradeço demais, espero que tenha contribuído. Pode contar conosco, a Secretaria de Segurança. Coronel Carla está lá à frente fazendo um brilhante papel, trouxe para a gente aquela atenção e a delicadeza da mulher para algumas ações da segurança pública, ações para criança, ações para a violência contra a mulher. Então a gente atua muito nessa área também, tentando guarnecer as instituições de segurança para a gente trazer um melhor resultado, trazer uma segurança melhor para a nossa população. Então estamos abertos.
sempre que possível e for necessário, pode nos acionar, a gente vai estar pronto para vir aqui e trazer mais informações para vocês. Muito obrigada, a gente fica muito grata. Quero agradecer e dizer que o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas. A gente está aqui para transmitir a informação para quem nos acompanha, fazendo o bem através da informação. É isso mesmo. Muito obrigado, Muito Adriana. obrigada, volte sempre. Bom, pessoal, nós conversamos com Elan Wagner Oliveira, secretário adjunto da CESP. Nós falamos sobre a Operação Caminhos Seguros, realizada com foco no combate ao abuso infantil. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. Compartilhe todas essas informações, porque ficar informado faz bem. E você também pode acessar os nossos conteúdos da Rádio Web da Defensoria no YouTube, Deezer e Spotify. Eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.